Você conseguiria acertar essa questão? Ela foi para o município de Farroupilha, para assistente em administração. Foi para o IF de lá, IF de Farroupilha. E note, é uma questão que fala sobre os princípios arquivologísticos, os princípios da arquivologia, que é o que nós vamos ver aqui: proveniência, cumulatividade, organicidade e unicidade. Vez por outra, essas questões caem para a prova de assistente em administração e vamos ver o que diz a pergunta. No contexto da arquivologia, a classificação dos documentos é uma atividade essencial para a organização e recuperação da informação. Um dos princípios arquivísticos fundamentais estabelece que os arquivos devem refletir funções, estrutura e atividades da entidade, que o produz ou acumula, além de suas relações, tanto externas quanto internas. Esse princípio é o conhecido como princípio da. Vamos ler mais uma vez o ponto principal. Um dos princípios arquivísticos fundamentais estabelece que os arquivos devem refletir funções, estrutura e atividades da entidade que o produz ou acumula. Muito bem, pessoal. Aqui está falando sobre um princípio, vamos imaginar na prática, sobre um princípio, uma organização, melhor dizendo, né? Onde ela tem uma atividade específica. Os documentos que vão ser originados daquela atividade, do dia a dia, né, conforme o histórico, serão documentos daquela atividade. Serão documentos que terão relações externas e internas com aquele órgão. Note, são documentos, vamos dizer assim, úteis para aquela organização. Eu não poderia ter, por exemplo, no meu órgão, documentos que são inúteis, que não têm ali funções, não tem a ver com as estruturas, com os departamentos daquele órgão. Pois bem, é isso que a questão pede. Então, nós vamos ver alguns princípios, como proveniência, cumulatividade, organicidade e unicidade. Muito bem, o princípio da proveniência é um princípio dos fundos. Os documentos devem ser organizados conforme a entidade que os produziu. Então, se a questão pedisse o princípio do fundo, né? Os documentos que devem ser organizados conforme a entidade que os produziu, então nós marcaremos a proveniência. Note que aqui nós estamos falando diretamente, não da atividade do documento, né? Mas do tipo do documento. O documento é do órgão A, então ele precisa ficar no órgão A. Ele é do documento do órgão B, então ele precisa estar no órgão B. Ele é do órgão C, então ele precisa estar no órgão C. Já imaginou que um documento produzido no C, ele estivesse no A, então não respeitaria o princípio da proveniência. O princípio da cumulatividade, ele fala sobre a formação contínua e natural dos arquivos. Nós sabemos que quando nós falamos de arquivos, nós estamos falando de uma frequência de arquivos que são acumulados, de arquivos que naturalmente são aumentados conforme o percorrer, né, das atividades que ali estão ocorrendo naquele órgão. Então, os arquivos naturalmente são cumulativos. Agora, o princípio da organicidade, que inclusive é o nosso gabarito, é relações e documentos com funções da atividade, estrutura e atividades. Note que aqui até inclusive saiu repetido, né? Deixa eu apagar aqui. E atividade tem relação com funções da atividade e estrutura, né? Nós podemos considerar assim. Note que na proveniência falou ali de órgãos, né? Por exemplo, o documento do órgão A, ele não pode estar no órgão B nem no C. De forma semelhante, o C não pode estar no A. Mas aqui o organicidade está falando do conteúdo do documento, das relações do documento com as funções, da atividade e estrutura. Aquele documento que ele é útil num determinado assunto, por exemplo, ele precisa ter a sua organicidade respeitada com aqueles determinados assuntos.
Por isso ele tem que ter a organicidade, né? A gente pode também imaginar essa organicidade como, por exemplo, um órgão que ele tem uma atividade específica e são produzidos desse órgão vários documentos referentes às suas atividades, à estrutura, é algo natural. Por exemplo, se um órgão ele fala sobre fiscalização de trânsito, é claro que vai ter muitos documentos que vai ter relação com lei, que vai ser útil para determinados departamentos. Por isso é a organicidade. E por último, a unicidade, que diz que cada documento é único pelo seu contexto, né? Um documento A, mesmo que ele seja muito semelhante ao B, o documento A ele é diferente, ele é único, porque mesmo parecido, ele vai ter algumas características específicas diferentes do conteúdo B. Sendo assim, esses são os princípios da arquivologia: proveniência, cumulatividade, organicidade e unicidade. E o nosso gabarito é a letra D. E você conseguiria responder essa questão?